Graça e paz, meus amados irmãos, povo que aceita e respeita o lugar de Deus. A palavra de Deus diz assim no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, e o dia sexto. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor, nosso Deus Criador. Meu irmão, que essa palavra seja bênção na tua vida, no nome de Jesus. Você criaria, meu irmão, se tivesse esse poder, alguma coisa ou alguém para competir contigo? Para ser o teu Senhor? Para ter mais poder que você? Obviamente que não. Qualquer criador é sempre superior à criatura. Isso é a ordem natural das coisas. Não é possível que um criador seja refém da sua criatura, dominado por ela. Isso é coisa, na melhor das hipóteses, meus amados, de filme de ficção. Ou, quando não, é certamente obra do maligno. Uma família, por exemplo, onde os filhos determinam o que fazem os pais, não está em linha com os mandamentos de Deus e certamente caminha para a sua autodestruição. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. E glórias a Deus por isso. Somos a obra-prima de Deus. E Ele deixou ordens claras para que o homem, sua criatura, dominasse sobre todo animal que se move sobre a terra. E Deus conferiu a sua criação da forma como Ele havia criado. E concluiu que tudo era muito bom. Mas tudo era muito bom da forma como Ele criou. O homem no lugar do homem e Deus no lugar de Deus. Nós temos a imagem e semelhança do Senhor, mas não somos como Ele, nem podemos pretender ser como Ele, meus amados. Não podemos confundir as coisas. Observe no trecho que acabamos de ler, que Deus, após criar o homem e a mulher, os abençoou. E a própria Bíblia nos ensina que é o maior que abençoa o menor. Nós não podemos abençoar Deus. Meus irmãos, o que é de Deus é de Deus. E o que é do homem é do homem e de Deus, já que tudo foi criado pelo Senhor. Deus está no seu lugar e espera que nós permaneçamos nos nossos também. Deus não é Deus de confusão. Ele não divide com ninguém a sua glória, que somente a Ele pertence. Tentar profanar o nome de Jesus, ou se colocar no seu lugar, ou tomar para si a sua glória, significa provocar a ira do Senhor e candidatar-se à fornalha da aflição. Cuidado, irmão. Vejam bem, livro de Isaías, capítulo 48, versículo 9. A palavra diz assim: por amor de meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me refrearei para contigo, para que não te venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhi-te
na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não na darei a outrem. Em seguida, Deus declara mais uma vez que não dá a sua glória, nem o seu louvor a ninguém, nem mesmo aos ídolos. Querem ver? Isaías 42, versículo 8. A palavra diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Precisamos estar muito conscientes, meus amados, da nossa condição de criatura e respeitar a condição do Deus Criador. Lugar de homem é lugar de homem e nunca será o lugar de Deus. Deus veio ao mundo, uma vez, assumindo o lugar de homem, na pessoa de Jesus, mas com um objetivo definido e por um tempo muito bem determinado. Ele sabia o que estava fazendo e se esvaziou da condição de Deus, assumindo a condição de servo humano, e se humilhou e se sacrificou justamente por nossa causa, para nos trazer o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação eterna. A nós que nele cremos, Deus é o Criador de tudo e Ele pode, naturalmente, vir como e quando Ele quiser, na condição que Ele mesmo determinar. Mas, quanto a nós, não podemos ousar pretender ocupar o lugar de Deus, querendo ser como Ele ou fazer as coisas que são dele, e nem mesmo refazer as coisas feitas por Ele. Jesus está voltando, meus irmãos, mas desta vez como Deus somente. Importa que Ele ainda hoje, lá dos céus, nos veja sempre no lugar de homem. E chegando, nos encontre assim, da forma como Ele nos criou. Livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do mundo. Depois, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, a palavra diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias a Deus. Meus amados, não temer ao Senhor, além de soberba e um grande equívoco, é uma prova da falta de fé, porque a fé é a certeza do que não vemos, e ninguém jamais viu a Deus. Então, algumas pessoas procedem como se Ele não existisse, como se esse mundo estivesse abandonado, entregue à própria sorte. Então se dão o direito de questionar as coisas de Deus, insinuando implicitamente que o Senhor não sabe o que faz, ou que não fez algo bem feito, ou que se equivocou na sua criação, ou no cumprimento do seu plano, e que nós podemos fazer melhor do que Ele. É lamentável, meus irmãos, a quantidade de ocorrências que se veicula pela mídia de pessoas, principalmente do sexo feminino, procurando reformar o seu corpo, tentando corrigir algo que o Senhor já fez. E, obviamente, as consequências disso também estão na mídia.
Independentemente, meus amados, dos falsos profissionais ou profissionais despreparados, que devem arcar com as consequências de seus atos e serem julgados por ambas as justiças, tanto da terra quanto de Deus. Meu irmão, e principalmente minha irmã, preste muita atenção. Temos que cuidar dos nossos corpos, porque eles são templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós, os que cremos em Jesus, naturalmente. Mas a nossa obrigação, o nosso cuidado, se limita a conservar, não refazer. Deus nos fez assim, porque Ele nos quer assim. Ele poderia ter feito diferente se Ele quisesse. Mas acontece, meu irmão, que Ele não quis. E será que nós podemos querer mais do que Deus? Deus nos concedeu um corpo para com Ele cumprir com a nossa missão. Um corpo para nós cuidarmos com amor e não para odiarmos. As pessoas estão preocupadas com a sua aparência física, mas se esquecem da sua aparência espiritual. Não podemos tentar a Deus com essa vaidade diabólica, com essa tentativa de aparentar ser o que não somos, ou ser melhor do que os outros. Espero que você, minha irmã, e você, meu irmão, não estejam também com intenção de se transformar numa pessoa de plástico. Porque isso não é de Deus, isso é do mundo. Deus nos fez de carne e ossos, porque é assim como Ele nos quer. Quem não ama a si próprio, meus amados, é incapaz de amar os irmãos. Quem não ama os irmãos que vê, tampouco ama a Deus que não vê. Quem planeja reformar o seu corpo, não reforma o seu espírito. E discorda de Deus e contende com Ele, tentando assumir o lugar do Deus Criador. Os nossos corpos, meus amados, vieram do pó e vão voltar para o pó. Lamentavelmente, alguns voltarão para o pó e para o silicone. Afinal, quando Ele nos criou, nos examinou e viu que era muito bom. E se era muito bom para Ele, meus irmãos, tem que ser excelente para nós. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 19, a palavra diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois, quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Obviamente está implícito, meus irmãos, que temos que amar a nós próprios primeiro. Não se pode amar alguém sem amar a si próprio. Existem também, meus amados, as pessoas que não aceitam o seu sexo, a forma como o Senhor os criou. Ora, Deus nos fez homem ou mulher, um ou outro, a seu critério. Mas as criaturas decidem questionar o Criador e dizer que Ele errou e querem proceder como uma pessoa do outro sexo, do sexo oposto, ou até mesmo trocar de sexo. E pior, agora andam ensinando as crianças que eles não têm sexo, mas precisam experimentar o sexo, o ato sexual, para decidir do que eles gostam e então definir se são meninos ou meninas. E fazem isso debaixo do olhar do Senhor. E com o nosso dinheiro, meus amados, o dinheiro dos altos impostos que nós pagamos nesse país, para ser usado com obras de interesse público, para ser utilidade pública. E pensa que Deus não está vendo isso? Grande condenação está reservada para esses que também decidiram ocupar o lugar de Deus, tentando refazer o que Ele, com sabedoria divina, já deixou pronto. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: dizem-se sábios, tornaram-se loucos.
e mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Meus amados, Deus, quando nos criou, nos concedeu os sentidos que fazem parte do nosso sistema sensorial, que são a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Deus sabia que esses sentidos seriam suficientes para vivermos nesse mundo e cumprirmos com as nossas missões nessa vida. Afinal, Deus nos criou, nos examinou e concluiu que tudo era muito bom. Se precisasse de algo a mais, Ele teria feito, Ele teria nos concedido. No entanto, as pessoas querem mais e procuram caminhos obscuros, como o ocultismo, para querer descobrir mais, para ir além do que Deus determinou, para poder saber aquilo que só pertence a Deus saber, não pertence ao homem. Para tentar antecipar o que vai acontecer amanhã. E mesmo sem o saber, meus amados, estão recorrendo a demônios. Porque o ocultismo não provém de Deus. Ele, quando nos criou, viu que era muito bom. Então concluiu que não necessitávamos de nenhum sentido a mais. Ainda assim, ante qualquer necessidade que surja, Ele nos previne através dos seus profetas e dos dons que o Espírito Santo nos concede para fazermos a sua obra. Quem tem interesse em conhecer o que se passa no mundo espiritual, ou o que está por acontecer no mundo atual, leia a Bíblia. Tudo o que precisamos saber a respeito, Deus nos deixou escrito. A partir daí, são coisas de Deus e não nos correspondem. Não nos submetamos ao castigo dos céus, ou mesmo à condenação eterna, por desobedecer ao Senhor e tentar ocupar o lugar que é dele. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: quando entrares na terra que o Senhor Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás, como o Senhor teu Deus. Meus amados, Deus tem muito claro a sua condição de Deus e a nossa condição de homens. Nós precisamos ter também essa clareza, meus irmãos. E Deus não aceita confusão. Se você pensa que pode se igualar a Deus, observe a separação que Ele faz entre Ele e nós, quando Ele diz: eu sou Deus e não homem. Oséias, capítulo 11, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Precisamos nos manter, meus amados, humildemente no nosso lugar de homens e permitir a Deus, do seu lugar, ser Deus. Deixemos toda a soberba, a arrogância, assumamos a nossa condição de criatura humana,
amando ao Senhor e amando e fazendo o bem aos nossos irmãos. O profeta Miqueias nos ensina que devemos amar a benignidade e andar humildemente com o nosso Senhor. Livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 6, a palavra diz: como que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Existe consequência, meus amados, para os que tentam ocupar o lugar de Deus e roubar a glória de Deus. Herodes era rei e estava sentado no tribunal quando realizou algo. A Bíblia não esclarece o quê, mas fez algo diante do povo. E foi pelo povo aclamado como um Deus. E ele aceitou permanecer naquela condição, no lugar de Deus, assumindo a glória que somente a Deus pertence. Imediatamente, meus amados, o anjo do Senhor o julgou e o condenou à morte. Querem ver? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21, a palavra diz: e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Meus amados, não precisamos correr riscos desnecessários, meus irmãos. Paremos, irmãos e irmãs, de questionar a obra de Deus. Aceitemos a vida que Ele nos deu da forma como Ele nos fez. E nos ocupemos nesta vida, meus irmãos, de preparar a nossa vida eterna. Quem se rebela contra Deus, contra a criação de Deus, está debaixo das mãos do maligno, fazendo a obra dele. Já que isso é tudo o que o inimigo espera de nós. Precisamos definitivamente, meus irmãos, compreender e aceitar que lugar de homem é lugar de homem. E lugar de Deus é lugar de Deus. E que nós temos que permanecer nos nossos lugares, louvando e agradecendo ao Senhor por todo o que o amor, por tudo o que Ele, por amor, nos concedeu do seu lugar, para que nós nos mantivéssemos no nosso lugar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Fiquemos, meus amados, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no lugar de homem. Glórias a Deus.